O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os que não perdoardes, esses lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei, Rei, Rei. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade de Pentecostes. No Antigo Testamento, Pentecostes era uma festa da sementeira. 50 dias depois de recolher os primeiros frutos da colheita, oferecia-se a Deus as primícias do trabalho. Era um momento de agradecer a Deus pelas primeiras colheitas. Era um momento adequado para levar os primeiros frutos amadurecidos ao templo, como oferenda a Deus. E tornou-se a festa que recordava a conclusão da aliança no Sinai. Deus demonstrou sua presença ao povo através das manifestações naturais de vento e fogo, para então oferecer-lhe a sua lei, o Decálogo. No Novo Testamento, esta festa teve um desfecho bem específico. Pouco antes da ascensão de Jesus, ele prometeu aos seus discípulos o Paráclito. Assim, 50 dias depois da Páscoa, aconteceu em Jerusalém a descida do Espírito Santo, quando os apóstolos estavam reunidos em oração no cenáculo com a Virgem Maria. É o dom do Espírito Santo, sem o qual não seria completa a ação do Cristo ressuscitado. Pentecostes é o complemento da Páscoa. É o ponto de partida para a difusão do Evangelho no mundo. Nesse sentido, percebemos que a obra de libertação iniciada no Êxodo se cumpriria em Pentecostes. Ou seja, a liberdade humana é sempre um conjunto de liberdades, uma liberdade partilhada. Portanto, só em uma ordenada harmonia das liberdades, que se abre para cada um dos seus âmbitos, se pode ter uma liberdade, então, comum. Assim, a lei do Sinai, como dom de Pentecostes, não abolem a liberdade,
mas fundamentam, pois seremos cada vez mais livres quando mais nos aproximarmos de Deus. Liberdade teológica completamente diferente da libertinagem defendida pelo mundo, que ao invés de libertar, escraviza o ser humano. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, de seus mandamentos, de sua santa vontade, mais livres seremos. A liberdade é dom dado por Deus no Sinai e confirmado em Pentecostes. Não vendamos ou deixemos cercear a nossa liberdade. Nada nem ninguém tem esse direito, muito menos autoridades civis ou juízes do Supremo. Na primeira leitura que ouvimos, ela nos faz voltar ao início do Antigo Testamento, onde temos a história da construção da Torre de Babel, descrita como um reino do qual os homens queriam elevar uma torre e se achavam tão fortes que podiam construir sozinhos um caminho que leva ao céu, para abrir as suas portas e pôr-se no lugar de Deus. Enquanto tentavam ser como Deus, corriam o perigo de nem sequer ser mais homens, porque tinham perdido um elemento fundamental próprio da pessoa humana, a capacidade de se aproximarem, de se relacionarem. Por outro lado, a narração do Pentecostes, contida no livro dos Atos dos Apóstolos, nos mostra um novo curso da obra de Deus. O Espírito Santo supera as divisões e vai além dos muros e das barreiras. A contraposição entre Babel e Pentecostes está com efeito na afirmação de São Paulo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benevolência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio de si. Por esta razão, a dispersão ocorrida em Babel é contraposta à unidade de Pentecostes. O relato descrito na primeira leitura mostra a ação do Espírito Santo por meio do grupo apostólico no dia de Pentecostes. Há um contraste entre a situação de antes e depois do dom do Espírito Santo. Antes havia medo, tristeza, portas fechadas, falta de comunicação, dúvida, angústia, silêncio e clandestinidade. Depois, a coragem, alegria, abertura, comunicação, paz, fé, segurança e proclamação profética em plena rua. Uma vez recebido o Espírito Santo, são visíveis nos apóstolos a força e o dinamismo que vem do alto. Hoje, podemos lembrar também o sacramento da confirmação e voltar a encontrar o seu valor e significado. Quem recebeu os sacramentos do batismo e da confirmação deve lembrar sempre que é um templo do Espírito Santo e, por isso, deve dar frutos de santidade, pois a confirmação aperfeiçoa a graça batismal. É mediante os sacramentos do batismo e da confirmação e, em seguida, de modo continuativo da Eucaristia, que o Espírito Santo nos faz filhos de Deus, membros da sua igreja e chamados a professar a nossa fé na presença e na ação do Espírito Santo e a invocar a sua efusão sobre nós, sobre a igreja e sobre o mundo inteiro. Confiamos, por fim, toda a nossa vida à intercessão da Virgem Maria, que hoje contemplamos no mistério glorioso de Pentecostes. O Espírito Santo que desceu sobre ela em Nazaré para torná-la mãe de Deus, desceu hoje sobre a igreja nascente, reunida ao seu redor no cenáculo. Imploremos a ela, para que sua intercessão obtenhamos uma nova efusão do Espírito Santo sobre a igreja dos nossos dias, para guiarmos no caminho da verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.